O olho por olho e o dente por dente é um medicamento para administrar o ódio, mais nada. Ele não tem mais nenhuma outra função que não administrar o ódio. Porque quando você é agredido, você tem ódio. Você sente raiva, rancor, ressentimento e uma vontade enorme de revidar. Isso é natural, é o primeiro impulso que vem. É o primeiro impulso que vem. Então o que nós podemos fazer? O que essas sociedades faziam? Administravam o ódio. Para quê? Para que o ódio não saísse do controle. Então, alguém saía de uma tribo, matava uma criança, a família da criança vinha, matava 10. Aí reuniam, vinham para outra tribo, matavam 20. Final da história, acabava as duas tribos. Esse é o final da história. Voltando à fala do ator. Num mundo em que vigora o olho por olho, o dente por dente, nós temos que tomar cuidado, porque todos seremos cegos. A pergunta é: será que a justiça divina opera nessa lógica? Essa é uma pergunta importante. Deus é justiça soberana ou Ele é vingador soberano? Vamos deixar essa pergunta em aberto. Vamos deixar ela em aberto. Porque eu vou repetir essa pergunta de uma outra maneira. Deus pune? Não responda, vamos ver. O que você está chamando de punir? Arrancou o olho de alguém, então arranca o olho do outro? E o olho que foi arrancado aqui? Como é que faz com esse olho que foi arrancado? Pois bem, antes do século XVIII, a função do juiz criminal era tranquila. Era tranquila. A pessoa cometia um crime, era levada para o juiz. Então, como é que era o julgamento? Eles falavam assim, joga a pessoa num tanque de água quente. Se ela sobreviver, ela é inocente. Se ela morrer, ela é culpada. Era simples. Não tinha, entende? Joga lá. Se ela for inocente, Deus vai tirar. Se não for, é porque o culpado morre. Então o julgamento era simples. Mas durante muito tempo, o julgamento foi assim, objetivo. Objetivo. Claro, simples. Então aqui, retomando o tema do congresso, daqui, Jesus e a valorização da vida, nós vamos citar o julgamento simples da mulher adúltera. Da mulher adúltera. Uma mulher foi surpreendida em adultério. E como é que o julgamento é simples? Ninguém adultera sem um outro. Como que você comete um adultério sozinho? Você precisa de alguém. Correto? Mas a lei da época era simples. Era simples. A mulher foi pega em adultério com outro homem. Então, pune quem? A mulher, claro.
E o homem? Libera. Razoável, né? As mulheres. Por isso Emmanuel tem uma página intitulada E o Adúltero? E o adúltero? Cadê ele? Então, quando Jesus diz assim para ela, eu também não a julgo, nós podemos interpretar se Jesus dissesse assim, eu não vou participar desse julgamento não, está tudo errado. Está tudo errado. Então levaram a mulher e vão fazer o quê? Apedreja. Mata. A pergunta é, será que é isso que o marido quer? Ele já teve o sofrimento da traição. E agora vai ter outro da perda da mulher? E o adúltero? Então, qual que é o sentido disso? Qual que é o sentido? Nenhum. Mas o planeta evolui. E as inteligências superiores vão trazendo conteúdo para o nosso mundo, através da revelação e da encarnação de missionários, que vão trazendo novas ideias. E o direito penal, ele evoluiu. Ele evoluiu para qual conceito? Só há crime se antes você disse o que pode e o que não pode. Basicamente é o seguinte, eu não mudo o jogo depois que o jogo começou. Então você tem que saber previamente o que é certo e o que é errado. Por isso que a lei divina está na consciência. E por isso que ela é imutável e ela é eterna. Então não tem mudança no jogo. Não tem como você encontrar um espírito puro agora, e ele virar para você e falar assim, olha, na época que eu evoluía, e que eu estava no seu nível, isso aí era permitido na lei divina, mas hoje não é mais, porque mudou a regra. É igual a regra da aposentadoria. Teve uma mudança, aí Deus mudou, mas na minha época eu estava evoluindo. Não existe isso. A regra não muda. É o que os espíritos disseram para Kardec na questão 830. O bem é o bem, o mal é o mal. Mas vamos falar isso simples. Olha, a lei divina é de uma simplicidade, que nós podemos entender isso numa formulação que é muito genérica, que é o seguinte, você faz ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse a você mesmo. Correto? Só que isso tem um problema. Porque como que você discute essa regra com um homem bomba? Você chega para ele e fala assim, faz comigo o que você gostaria que fosse feito com você. Ele começa a me encher de bomba. Você fala, o que você está fazendo? Nós dois vamos explodir. Não, peraí, meu amigo. Você não quer que eu faça com você o que eu faço comigo? Então, se a criatura está num estado de perturbação espiritual ou psíquica, fica difícil. Por isso há um filósofo chamado Kant, Immanuel Kant, que aperfeiçoou, é a mesma regra áurea, só que ele disse ela de uma maneira mais precisa, é a mesma regra, ele não inventou outra. Kant disse assim, você quer saber se algo que você está fazendo é certo ou errado? Então pensa o seguinte,
Se todos os homens fizerem o que você está fazendo, vai ser bom ou ruim? Agora ficou interessante. Agora ficou bastante interessante. Porque isso significa, sabe o quê? Universalidade do ensino dos Espíritos. É o princípio da universalidade. Se o que você faz se tornar universal, você vai gostar? Então vamos lá. Olha, eu avancei o sinal vermelho, mas é só uma avançadinha. Ok. Toda a humanidade agora vai furar o sinal vermelho. E aí? Você acha que vai ficar bom? Vai ficar um caos. Vai ficar um caos. Vai ficar o caos. É por isso que no livro Ação e Reação, o ministro Sânzio, respondendo a Hilário Silva, diz assim: meu filho, sem entrar nos labirintos da filosofia, é simples definir o que é bem e o que é mal. O bem e o mal, vamos começar pelo mal. O mal é tudo de bom só para você. E o bem é tudo de bom para todo mundo. Estou resumindo o que ele diz.